Já que foi mencionado por você, eu responderei dizendo que o pastor Silas, ele é o exemplo clássico do que a gente espera que seja feito. Ele é alguém que confronta o erro, a violência, o pecado. Ele é alguém que dá voz às mulheres. Cara, o Silas confrontar o erro, o pecado, meu amigo, é piada pronta. E o pior, saindo da boca da Helena, que denunciou algo sério que acontece dentro do contexto. Pois é, meus amigos, parece que Silas Malafaia não gostou da fala da pastora Raquel, muita gente pedindo para comentar sobre esse assunto. E pasme vocês, agora recente, após a fala do Silas Malafaia, questionando a mensagem, dizendo até que a Helena Raquel colocou a igreja contra os pastores. Agora ela aparece, a Helena Raquel, quebrando o silêncio, e olha só a frase que ela larga no vídeo, já vou mostrar o vídeo para vocês. Ele dá voz às mulheres. Enquanto isso, ele afirmou ser safadeza, daquele jeito dele, né? É safadeza jogar a igreja contra a igreja, e questionou também a pesquisa, né? Os dados que ela relatou ali de 43%. Meus amigos, o negócio está complicado. E eu acho que quando alguém é contra, né, o trabalho, principalmente do que a Helena Raquel falou, não o que ela faz. Para mim não tem validade o que ela faz todo esse tempo. O que ela falou a respeito desse assunto, para mim, tem. E eu digo que quem é contra o que ela falou, cara, alguma coisa tem nos bastidores. Por isso eu peço seu like, seu comentário, que é importante. Deixa o seu joinha aí, que ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo, e bora entender o que está acontecendo. Eu quero chamar a tua atenção, cara, para o caso em si, tanto Silas quanto Helena Raquel. Se você analisar, a contradição do sistema religioso está exatamente nesse assunto, aonde todo mundo sai em defesa das vítimas, querem defender, proteger as vítimas, até o momento em que a denúncia ameaça a estrutura do poder religioso. Quando ela ameaça a estrutura do poder religioso, aí os pastores se recolhem, começam a questionar, e daí vira exatamente o que nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Silas Malafaia grava um vídeo, até vou colocar o vídeo aqui para você recordar, se você já assistiu, assista novamente comigo. Olha o que ele fala. Vim com essa conversa de que na igreja evangélica se bate, né? As mulheres sofrem violência mais do que lá fora. Falácia, safadeza para nos denegrir diante da opinião pública, jogar a opinião pública contra pastores e a igreja. Esse é que é o jogo, e eu não vou me calar. Dizer que a igreja tem que voltar para curar pessoas. Desde quando a igreja deixou de curar? Desde quando a igreja deixou de libertar gente amarrada? Ele fala como que se a igreja a instituição, né, cumpre o papel à risca, cara. E nós sabemos que não é assim. Silas Malafaia fazendo griteiro desesperadamente para tentar proteger o sistema. Nada mais do que isso. É o que eu falei num vídeo anterior, o sistema protege o sistema. E se você não fazer parte disso, você vai ser excomungado do meio. A igreja negligencia, sim. Essa é a verdade. Demônios de pecado? Desde quando? Lembrando que não a igreja de Cristo, tá? A igreja de Cristo é outra história. Estou falando da instituição, a qual ele está se referindo aqui também. Quando? Vamos deixar de conversa fiada. Não estou criticando a mensagem da pastora, concordo. Tem que denunciar o pecado porque eu faço isso. Agora, vim pra cá querer generalizar como se a igreja evangélica cobrisse homens péssimos ou espancadores de mulher, aí não. Ouviu uma mensagem que foi generalizada? Não usa o chapéu, se o chapéu serviu a reações. E aí, complica, né, cara? Essa não dá não, e eu não vou engolir essa, porque é uma tremenda safadeza no ano eleitoral para nos denegrir diante da opinião pública. Tenho dito. O problema é o ano eleitoral. Foi errado o time da mensagem da Helena Raquel, né? No ano eleitoral. Trouxe problemas. Tenho dito. Pois bem, a resposta do Silas Malafaia aqui, cara, não foi focada na dor das vítimas. Eu falo isso sem medo. Nenhuma indignação prioritária, digamos assim, contra abusos
infiltrados no meio religioso. A preocupação do senhor Silas aqui é sobre o impacto que a fala da Helena Raquel causou na estrutura da religiosidade, ou da religião, né? Da igreja evangélica. E é exatamente aí onde muda tudo, onde você percebe a reação. Porque quando a instituição se preocupa primeiro com a reputação e depois vem se preocupar com as vítimas, meus amigos, só vai revelar aí a sua ordem de prioridade, e eu digo para você, a prioridade deles é a imagem da estrutura. Fuja desse meio. E você acha que foi só o Silas? Não, cara. O Silas aí está sendo a voz de muitos líderes. Ele verbalizou o sentimento de muitos que com certeza procuraram ele e disseram: Silas, seja a nossa voz aí, salva-nos. E ele foi e verbalizou, deixando claro um mecanismo aí que há décadas existe dentro do ambiente religioso, né? A ideia de se proteger, o autoaprovação da instituição. E depois dessa fala, cara, aí eu fiquei assim, poxa vida, cara. Essa mulher, enfim, cada um tem os seus porém, mas olha o que ela falou, cara. Passou um pano pro Silas aqui lascado. Eu fiquei pensando, é por isso que quando você se coloca a ser alguém de denúncia, você não pode fazer parte do sistema. Se você ver alguém denunciando e estando no sistema, sendo aplaudido pelo sistema, sendo bem visto, bem requisitado pelo sistema, fica com a orelha em pé, fica de olho, porque esse cara não está sendo sincero o suficiente. Alguma coisa está acontecendo. Para você denunciar, bater contra o sistema, tem que estar fora. E isso é o que eu acho, tá? E eu já falei em outros vídeos a respeito desse assunto. Olha o que a Helena Raquel falou. Eu não citaria aqui, jamais, em um contexto desse, o nome do pastor Silas Malafaia, a quem respeito profundamente pelo seu trabalho, inclusive em frentes de grande dificuldade em comunidades do Rio de Janeiro e como evangelista por todo o Brasil e o mundo. Mas eu nunca tinha visto essa mulher falar algo do Silas assim, cara, mas se obrigou a falar. Será que ela vem como deputada aí, já que, né, está envolvendo, falou até numa entrevista que está querendo, que não descarta a possibilidade de sair como candidata? Será que ela quer apoio de todo mundo e tudo que ela falou foi só para causar um rebuliço e colocar o povo evangélico um contra o outro agora, diante dessa situação? Não sabemos. Já que foi mencionado por você, eu responderei dizendo que o pastor Silas, ele é o exemplo clássico do que a gente espera que seja feito. Ele é alguém que confronta o erro, a violência, o pecado. Ele é alguém que dá voz às mulheres. Cara, o Silas confrontar o erro, o pecado, meu amigo, é piada pronta. E o pior, saindo da boca da Helena, que denunciou algo sério que acontece dentro do contexto. É piada, meus amigos. Que ordena pastoras. Eu acredito que as preocupações do pastor Silas seja que alguém de má fé utilize o que eu disse para colocar a igreja em uma situação desafiadora. Eu entendo perfeitamente, acredito que pela sua experiência de vida ele consiga olhar vários pontos desta questão. Cara, quem trouxe essa confusão aí de um contra o outro dentro do que ela falou foi o próprio Silas, depois de que ele se manifestou, ou seja, ele é o pivô. E agora ela vem e coloca ele como vítima. Não dá para entender esse mundo evangélico, meus amigos, sinceramente. Mas eu não acredito que alguém honesto faça esse tipo de confusão entre o que eu denuncio que a gente precisa solucionar e resolver com qualquer tipo de conivência da igreja no sentido de corpo de Cristo, macro, a igreja brasileira. Nós, igreja, estamos dizendo para a própria igreja, vamos resistir a isso, não vamos permitir isso, vamos denunciar, vamos melhorar o nosso discurso. É isso a principal questão do que eu disse ali.
Se alguém me acompanha nas redes sabe que eu já tenho uma posição de alerta em relação a questões pertinentes na igreja, como, por exemplo, no mesmo congresso no ano passado. Cara, eu vou ser bem sincero para vocês. Quando uma palavra vem de Deus, inspirada por Deus, precisa de tanta justificativa assim para um homem ao nível do Silas? Responda para mim aí embaixo, cara. No ano passado, eu falei sobre desvalorização de mestres e educação cristã. Então, esse tom é o meu. Agora, quando viraliza, sem que eu esperasse que isso aconteceria, e algumas pessoas começam a usar isso de forma acusativa contra a igreja, é bem comum que líderes se levantem para dizer: não generalizem, porque realmente não pode ser generalizado. Agora, generalizou, não usa o chapéu, velho. É o que eu estou falando. E se a mensagem for de Deus, foi de Deus, não precisa justificativa, não precisa se justificar. A própria Bíblia diz, ele vai te justificar. É ele o responsável. Aí provoca um cão raivoso ao nível do Silas, aparece dando... Cara, meu Deus do céu, velho. Agora, existem outros pastores, sim, que fizeram considerações diretamente a mim e a recusa do que eu disse. Existem outros. Como eles têm um alcance menor, isso talvez não tenha sido percebido. Mas uma coisa me gera alegria e felicidade. De pastores e de outros tantos, a grande maioria apoia o que eu disse. A grande maioria diz: é isso mesmo, nós precisamos falar a verdade. Então, um descontentamento ou outro faz parte do processo que qualquer pessoa que fala publicamente está sujeita a atravessar. Então, eu não citaria aqui, jamais, em um contexto desse, o nome do pastor Silas Malafaia, Eu, sinceramente, cara, não sei qual a dificuldade que a Helena Raquel tem em reconhecer as bobagens que saem da boca do Silas Malafaia, mas pelo visto são tudo meio que, eu vou dizer aqui, farinha do mesmo saco. Porque quem depende de agenda, convite, depende de púlpito, congresso, aprovação de grandes lideranças, de grandes convenções, geralmente não vai conseguir resistir um confronto até o fim. Porque o sistema religioso moderno criou uma certa dependência invisível que você precisa manter para sobreviver quando você faz parte dele. O pregador às vezes bate no peito e diz que é livre para falar o que quer, é livre para, enfim, sobreviver ministerialmente, tem as suas condições independentes de oferta de igrejas, mas são dependentes de agendas e depende da mesma estrutura a qual eles estão debaixo. E é exatamente por isso que só consegue ser um denunciante e ir até o fim quando você não está mais no meio. Isso é o que eu acho. E a prova está aí agora, né, cara? Quem diria, nem parece a mesma Helena Raquel lá do púlpito dos Gideões, diante do Silas Malafaia de joelho e reconhecendo a grandeza do senhor Silas Malafaia. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho. Mas fica uma pergunta aqui, cara, que incomoda, eu acredito que incomoda você também. Por que denunciar crimes dentro da igreja ainda provoca um certo desconforto? E os abusos absurdos que acontecem dentro não traz desconforto nenhum. Você consegue me responder além de dizer que é porque é varrido para debaixo do tapete? E talvez seja por isso que tanta gente se cansou de ambientes religiosos, de frequentar instituições, de frequentar igreja, né? E cansaram de frequentar não porque perderam a fé, mas sim porque perceberam que o sistema transforma silêncio em virtude e a denúncia em uma traição, cara. No final, só resta uma pergunta para nós encerrarmos o vídeo aqui, né? E respondendo quem me perguntou a respeito disso aí. Você precisa entender que quando uma instituição, uma estrutura, né, reage ao nível do que o Silas fez, com agressividade contra quem denuncia e não contra quem cometeu o abuso, a pergunta é: essa instituição ainda está defendendo o evangelho? Responda aí. Ou ela está preocupada só com a sua imagem?
Os fiéis geralmente são ensinados a ideia de que se você proteger a instituição, está protegendo Deus. Se você proteger o abusador visto como pastor, é ungido, não pode tocar. E a partir daí, qualquer atitude de denúncia, parece que você está sendo ameaçando, né, o espiritual, o sagrado. E não é assim. É como a própria Helena pregou lá no Gideões. Abusador não é ungido. E é o que nós mais falamos nesse canal. Qualquer ameaça de denúncia dentro desse meio, infelizmente, vira uma certa forma, né? Eles traz a ideia de aparentar que você está atacando, ameaçando o espiritual. E o abusador sabe disso, o líder, né, sabe disso, entende isso, o sistema, a engrenagem religiosa sabe disso, e no final das contas, diante dessa realidade, as vítimas acabam carregando para sempre a culpa, o medo, o terror, os problemas psicomáticos, enquanto homens influentes continuam carregando o microfone e passando-se a imagem de soberanos, homens de Deus, instituição intocável. Pelo amor de Deus, cara, acho que chega de patifaria. Sai fora desse meio, cai fora, pega a sua família e vai viver. Entenda que existe maneira de você viver uma vida com Deus, ter comunhão com Deus fora desse lixo conhecido como igreja, porque igreja de Cristo é outra coisa, dessas instituições religiosas. Salve a sua vida, salve a sua família, o quanto antes, meu amigo, porque esse meio não está preocupado em cuidar de vidas como eles passam a ideia. O negócio é poder, ganância e usar você, a sua família como número, massa de manobra, capital eleitoral no final das contas. É isso que acontece. Fica aqui esse vídeo para quem pediu o que eu acho, é exatamente isso, e deixo o conselho, sai fora desse meio quanto antes. Se você tem filhos pequenos e não confia na instituição, não confia no pastor, vai procurar intimidade com Deus, com a sua família, bem longe desse contexto. E tem como, porque esse meio não é o que você imagina. Deixa o seu like, seu comentário que é importante, ajuda a hypar o nosso conteúdo, e esse era o vídeo de hoje, cara. É isso que eu acho, é isso que eu penso, e até hoje ninguém conseguiu mudar a minha cabeça, e não vai ser você através de comentários aí. Lamentável que a Helena Raquel fez, passar pano pro Silas Malafaia, cara. Não dá. Eu encerro o vídeo por aqui. Me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, que tá complicado, né?